Um bom dia a todos. Nós estamos iniciando a nossa palestra Governança Urbana Inteligente com o Érico Pichey-Bilowiczki, viu? Não tem jeito de falar, né, Érico? É desse jeito. Gente, bom dia. Eu me chamo Tatiane, falo aqui de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Sou diretora executiva da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico do Cariri, ligada à Universidade Regional do Cariri. Também sou assessora de parcerias público-privadas no município de Juazeiro do Norte. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, participando desse evento com palestrantes incríveis, com assuntos incríveis. A gente está aproveitando muito e que você também possa aproveitar mais essa manhã aí de aprendizado, de troca. Nós vamos estar aqui com o Érico em mais ou menos durante 1 hora, onde ele vai trazer aí a sua explanação, sua exposição sobre esse tema, e a gente quer abrir também para perguntas. Então, se você tem a sua pergunta, se você quer interagir com o Érico, conosco, com esse tema, coloque no chat as suas perguntas que a gente vai estar compartilhando e conversando aqui. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Érico, é com você. Olá, bom dia, Tatiane. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês conversando nessa manhã. Bom dia a quem está nos assistindo, a todos e todas. Bom, eu sou formado em administração de empresas e eu fiz o meu mestrado e meu doutorado também na área de administração de empresas, mas eu já no mestrado comecei a estudar um pouco sobre o uso de tecnologia da informação em governos, comecei trabalhando, entendendo um pouco sobre o uso de tecnologia em transparência, em participação, e aí durante o meu doutorado eu me dediquei um pouco mais a entender esse tema que é um pouco mais novo aqui no Brasil para a gente, né, e até mesmo na academia, que é sobre cidades inteligentes, em que inclusive é um termo ainda controverso, na literatura e mesmo nas práticas de gestão. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre, a partir dessa minha trajetória de estudos, né, focado nessa área de uso de tecnologia da informação, um pouco da experiência, um pouco do que eu aprendi nessa minha trajetória, compartilhar com vocês, mas também eu gostaria de deixar aberto para perguntas e para a gente fazer um bate-papo no final, sobre o que é cidade inteligente, o que é uma governança urbana inteligente. E aí eu acho que é interessante começar falando que até eu chegar nesse tema, né, de governança urbana inteligente, teve uma trajetória que começou em um projeto que nós desenvolvemos em 2015, que a gente estava fazendo um levantamento para entender no Brasil o que se estava construindo, se entendendo como cidade inteligente pelas prefeituras municipais. E nós entrevistamos mais de 80 gestores públicos em 15 cidades brasileiras, de todas as regiões, e a gente começou a perceber que tinha alguns padrões nas respostas de o que se entendia como cidade inteligente, o que seriam ações de gestão pública voltado para o uso de tecnologia nas cidades. E ficou muito claro, né, durante essa nossa análise, de que havia um grupo de gestores que acreditava mais que as tecnologias da informação, elas têm um papel grande, e ser uma cidade inteligente tem a ver com você usar muito dessas tecnologias e fazer um controle da cidade, usar isso para uma gestão mais eficiente. E tinha um outro grupo de gestores que falava, não, olha, a minha cidade é muito grande, ou a minha cidade tem desafios muito complexos, então eu não consigo fazer tudo a partir da visão de dentro da administração pública, eu preciso ter a participação das pessoas e usar a tecnologia como uma ferramenta para que a sociedade também ajude a desenvolver ações que vão melhorar a vida das pessoas. E aí a gente também percebeu que havia
um certo padrão dentro nesses dois grupos que estava relacionado ao estilo de gestão, ou era um estilo de gestão mais voltado para uma eficiência da administração pública, ou era um estilo de gestão mais voltado para a participação comunitária, participação social. Então, tinha essas duas visões também. E aí que foi a primeira vez que nós utilizamos uma lente teórica de governança urbana para entender como que esses gestores entendiam o que é uma cidade inteligente, e aí eu vou retomar esse caso mais à frente. Mas isso é para contar para vocês como que eu comecei estudando esse tema. Obviamente que o contexto das cidades, ele é aqui no Brasil, principalmente, um contexto de urbanização acelerada que aconteceu nas últimas décadas, né? 85% das pessoas hoje no Brasil, elas vivem dentro de áreas urbanas, e como essa urbanização ela aconteceu muito de uma forma não planejada, não estruturada e um pouco descontrolada, eu diria, isso traz uma pressão enorme sobre os serviços públicos, né? A prestação de serviços públicos de qualidade. Então, levar água, saneamento, moradia, transporte público para as pessoas nos centros urbanos se tornou um grande desafio pela quantidade de demanda que a gente tem. E aí, com o uso de tecnologia, né, a inserção da tecnologia nesses serviços urbanos, para ajudar a melhorar a eficiência da prestação de serviços, é que eu considero que surge esse tema, né, de cidades inteligentes, que começou como cidades digitais e teve um percurso todo, depois até a gente pode conversar um pouco sobre esse percurso relacionado a como surge esse tema de cidade inteligente, mas isso para dizer que, por mais que o tema seja controverso, eu acho que cidade inteligente é um tema interessante do ponto de vista tanto acadêmico para se estudar, quanto do ponto de vista de práticas de gestão, porque realmente eu acho que é uma oportunidade de desenvolver soluções inovadoras nas cidades. E aí, falando um pouquinho melhor de como opera, então, né, uma cidade inteligente, a literatura, principalmente, é bem marcado que existem essas diferentes visões, assim como eu comecei a contar para vocês sobre esse estudo que a gente fez, né? Então, na literatura, isso também aparece muito fortemente, que ou existe uma perspectiva que está muito focada em pessoas, né, em um capital humano da cidade, desenvolvimento do indivíduo, para que o indivíduo tenha maior autonomia em relação a desenvolvimento mesmo de suas capacidades e competências, e isso vai levar a uma cidade mais inteligente. Tem uma outra perspectiva que ela é focada bastante mesmo no uso das tecnologias da informação para a eficiência da gestão pública, eficiência da cidade, controle, uso de sensores, de dados para análise e tomada de decisão. E tem também uma perspectiva que eu acho que ela está surgindo mais recente, principalmente nos estudos a partir de 2015, que está relacionado a entender como que acontece essa interação entre governo, sociedade e tecnologia em uma cidade, numa perspectiva um pouco mais sociotécnica, né? Como é que eu entendo o uso de tecnologia, a interação das pessoas em um determinado contexto? E o que acontece quando eu coloco essa perspectiva em um contexto específico? E aí, entendendo um pouco disso, que eu tomei como perspectiva de estudo essa perspectiva mais sociotécnica de entender a cidade a partir da interação em um determinado contexto. E que me levou também a buscar entender qual é o papel, né, já que a gente está falando de uma perspectiva sociotécnica, em um contexto específico, que é de uma cidade ou de um país, quais seriam os fatores contextuais que ajudariam a explicar, né, como que a tecnologia está sendo empregada
e como acontece essa interação. E aí, uma dos fatores contextuais que eu achei que é super importante é o estilo de governar daquela cidade, né? E aqui, falando em governança urbana, entendendo como quando o poder público ele compartilha a tomada de decisão e compartilha esse governar da cidade com outros atores externos, seja sociedade civil, seja pessoas como um todo, organizações sociais ou mesmo agentes econômicos que tomam parte, né, da prestação de serviços na gestão municipal. E essa ação de governar uma cidade, né, essa governança urbana, então ela pode ser posicionada em uma linha contínua que ela vai desde uma governança puramente vertical até uma governança quase totalmente horizontal. E aí eu explico o que isso significa, né? Numa perspectiva vertical, é quando a governança na cidade, né, a tomada de decisão, ela é feita quase que única e exclusivamente pelos atores públicos, né, o governo estadual, o governo municipal, as agências públicas que prestam serviços. Então, a tomada de decisão e a governança da cidade, ela é feita unicamente por esses atores. E aí você tem um outro extremo em que essa governança está totalmente... É uma governança em rede, né? Então, muito mais atores participam nessa tomada de decisão e nesse governar da cidade que envolve multi-stakeholders. E aí, dependendo de como é o estilo, né, essa ação de governar a cidade está em determinado ponto, eu acredito, né, os estudos que eu fiz mostraram que ela também vai ajudar a entender como que é o uso de tecnologia da informação e como se entende cidade inteligente. E aí existem diferentes perspectivas teóricas sobre o que é uma governança. Então, você pode ter uma governança institucional, em que a gente entende governança a partir de estudar as relações institucionais entre os atores. Essa governança em rede, quando é multi-stakeholders, e até uma governança informal, quando ela não é identificado, não consegue se identificar exatamente os atores e as instituições. Ela é feita de forma informal na cidade. E aí, entender, então, essa governança, ela é entender como que essa confluência de forças e de poderes, essa disputa de poder que acontece no espaço urbano, ela vai moldar a vida na cidade e as iniciativas de cidade inteligente. E aí, como exemplo, né, o que são esses modelos de governança? Eu acho que isso é mais fortemente estudado numa literatura internacional. Eu tomei como base de referência o João Pierre, que ele estuda muito governança urbana, e ele traz 4 principais modelos de governança urbana, que é o gerencial, que esse é muito conhecido aqui no Brasil da gente, por nós, né, uma vez que a reforma do Estado Novo, todas as reformas estaduais do nível de Estado, elas aconteceram para tornar o governo mais eficiente, mais pragmático, e trazer essa perspectiva de que a gestão pública precisa estar mais próxima de uma gestão empresarial, digamos assim. Então, uma gestão realmente gerencial, em que o poder público tem que ser mais eficiente, prover serviços melhores, e o cidadão é colocado mais como um cliente desses bons serviços dentro da cidade. E aí tem os outros que não são tão comuns aqui, mas tem esse corporatista, que aí é os objetivos, a gestão da cidade, ela acontece mais do ponto de vista das instituições, das grandes instituições econômicas e as forças econômicas que operam ali. Tem um estilo de gestão que ela é mais voltado para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico da região, e tem um estilo de governança que é o welfare, que é o mais
comum, principalmente na Europa, que é esse estado de bem-estar social, com distribuição de renda e de uma gestão mais equitativa dentro das cidades. E aí, entendendo, então, essa questão de que, bom, se eu tenho essa perspectiva sociotécnica de cidade, né, que cidade inteligente, em que as ações, elas são moldadas a partir da interação de atores urbanos, que seja o governo, a sociedade, as instituições, as pessoas. E isso também tem um papel para a tecnologia, afinal de contas, a tecnologia acaba não sendo neutra nesse caso. E aí, adotando que ela essa perspectiva sociotécnica está dentro de um modo de governança que atua naquela cidade, seja um modelo mais gerencial, um modelo mais participativo, um modelo mais voltado para o crescimento econômico dentro desse contexto social, político, institucional de um país ou mesmo daquela cidade. Esse foi o entendimento, assim, o modelo que eu propus, então, para entender iniciativas de cidade inteligente e para entender especificamente o que é uma governança urbana inteligente, né? E aí, entendendo que a governança urbana inteligente é quando eu tenho essa colaboração entre atores, pessoas, governo, instituições, governo, em que ela é mediada pelo uso de tecnologia da informação e vai me levar a tomar diferentes decisões, né, em relação ao uso de tecnologia da informação e quais aos projetos relacionados à cidade inteligente, né? Então, esse é o modelo um modelo genérico, digamos assim, para entender o que seria a governança urbana inteligente. E aí, a partir disso, né, eu comecei a estudar alguns casos, e aí eu vou trazer exemplos aqui para mostrar para vocês hoje, né, a partir dessa minha experiência, o que eu acabei encontrando de assuntos, né, e de interessantes aí, que são algumas coisas mais práticas e outras mais teóricas. O primeiro caso foi esse que eu comecei falando no início da apresentação, de que quando nós fizemos esse projeto com 15 cidades brasileiras, né, a gente então percebeu que as prefeituras em que tinham um estilo de gestão mais voltado para o gerencial, elas se diferenciavam, né, do estilo de governança que é mais voltado para a participação das pessoas. E aí a gente utilizou uma análise crítica do discurso, né, uma técnica de análise crítica do discurso, para entender como que esses dois estilos de governança, eles refletem, né, na maneira como a tecnologia da informação estava sendo apropriada nas iniciativas de cidade inteligente. E ficou muito claro para a gente, né, quando nós analisamos a partir, então, dessas duas diferentes perspectivas teóricas de governança, como que cidade inteligente era entendida nessas diferentes cidades. Esse aqui é o que foram as principais categorias que nós utilizamos para entender, então, qual seria o foco, a ênfase, como é que se dava a relação entre o governo, quais são os mecanismos de governança e qual que é, inclusive, o foco das iniciativas de tecnologia da informação. E aí, esse daqui é o que a gente acabou encontrando. Então, quando a cidade, né, ela tinha, a gestão da cidade tinha essa perspectiva mais voltada para o gerencial, o que aparecia no discurso dessas gestoras e dessas gestoras que estavam na gestão era de ser uma cidade inteligente é ser uma cidade eficiente. Então, quando a gente perguntava o que significa cidade inteligente, o que é cidade inteligente na sua opinião, vem muito forte esse discurso de uma cidade eficiente, que melhora
a gestão, os processos, a transparência, né, que coloca a cidade como aquela cidade que ela gasta menos recursos, enfim. E o oposto de que das cidades em que a gente analisou, que tinham uma visão mais de governança pública e de participação. E aí, quando a gente perguntava, o que é uma cidade inteligente para você? É uma cidade voltada para as pessoas. Então, a gente melhora a qualidade de vida, a gente amplia a participação e os direitos civis, a gente encoraja e suporta a diversidade dentro da cidade. E aí, olhando para objetivos, né, também ficou muito latente no discurso desses gestores e dessas gestoras que, de um lado, era melhorar a qualidade dos serviços públicos, a eficiência do gasto público, enquanto que, do outro lado, a tecnologia ela ia tem essa função de suporte para reduzir, né, e para ir além da redução das demandas, mas também para promover uma maior equidade e uma cidade mais justa. E aí, quando olhava-se para outros aspectos também, eu não vou passar por todos aqui, mas só para vocês perceberem que exatamente havia uma visão quase que oposta de o que significa ser uma cidade inteligente a partir da perspectiva de governança. E aí foi um estudo bastante interessante, e aí que despertou de vez, então, essa ideia de a gente utilizar diferentes perspectivas de governança para entender o que são cidades inteligentes. E aí, né, na minha tese, eu ampliei um pouco essa visão, né, sociotécnica sobre o uso, e eu fui estudar 2 casos específicos, que foram Curitiba e São Paulo. Curitiba tinha um caso muito interessante, porque na gestão que foi eleita em 2012 e que ela ficou de 2013 até 2016, tinha desde o plano de governo que foi elaborado, né, e o próprio discurso da gestão pública, ele era voltado para uma governança mais participativa, e tinha uma preocupação muito grande na cidade para se fazer se retomar a gestão de tecnologia de informação da prefeitura, né? Haviam alguns fatores contextuais que exigiam isso. E aí a prefeitura tomou uma série principalmente a Secretaria de Informação e Tecnologia, tomou diversas medidas, foi criada primeiro, na verdade, essa Secretaria de Informação e Tecnologia, com esse objetivo de retomar a gestão de TI da prefeitura, mas também de ampliar o uso dos dados abertos e promover essa colaboração com a sociedade. E aí surge esse projeto que se chama Curitiba Colabora, em que acaba tendo várias ações debaixo desse projeto, voltados, então, para essa interação entre a prefeitura e os atores, então, né, que faziam parte do ecossistema de inovação da cidade lá em Curitiba, para o uso principalmente de dados abertos. E aí tem eu identifiquei que teve primeiro uma fase de estruturação, né, fazendo uma análise processual. Depois teve essa questão de abertura de dados, mas chegou em determinado ponto em que a prefeitura, né, a gestão pública percebeu que apenas fazer a liberação dos dados e apenas disponibilizá-los não seria o suficiente para que ações realmente inovadoras acontecessem na cidade. Teria que trazer atores externos da administração, a universidade principalmente, e grupos de atuação da sociedade civil para trabalharem em conjunto. E aí acontece aí uma aproximação
entre a gestão municipal e esses atores externos, principalmente universidades e grupos sociais que estavam focados no uso de tecnologia da informação, para utilização desses dados e desenvolvimento de soluções de aplicativos voltados para a gestão da cidade, nessa área de cidades inteligentes, e nasce aí uma rede de governança colaborativa que eu chamei estimulada, porque ela foi estimulada pela gestão pública para que acontecesse. E ficou muito claro que essa rede ela só nasceu porque a gente teve primeiro a tecnologia, e aqui eu considero os dados abertos como uma tecnologia, e essa aproximação entre gestão pública e os atores externos. Então, ficou muito... isso emergiu muito fortemente dos dados, de que quando eu tenho essa perspectiva de adotar uma governança participativa e essa perspectiva sociotécnica, eu acabo gerando um modelo de governança que ele emerge naquele momento e que às vezes até trabalha em paralelo ao modelo que que é o mais usual, né, o predominante dentro da cidade. Depois, o que acontece? Tem uma troca de gestão, tiveram eleições municipais, tem troca de gestão, infelizmente acontece uma descontinuidade por parte da nova gestão eleita, mas o grupo que se formou, que era externo à administração pública, ele continua atuante, e aí é bem interessante mostrar isso, que quando a gente tem projetos nessa área, quando você tem um envolvimento maior da comunidade, você tem um envolvimento maior da gestão, de atores externos à gestão pública, a chance de que esse projeto não morra, ele é maior, uma vez que o ecossistema ele acaba tomando parte e continuando mesmo sem uma participação tão grande e um apoio tão grande da gestão municipal. O outro caso que eu estudei foi aqui em São Paulo, que foi a iniciativa do Pátio Digital. O Pátio Digital ele nasceu como uma proposta de governo aberto dentro da Secretaria Municipal de Educação, que também pretendia utilizar dados abertos, né, e tecnologias da informação para dar maior transparência à gestão, às práticas da Secretaria de Educação aqui da Prefeitura. Mas para entender lá o Pátio Digital, né, até chegar nesse momento, eu fiz uma retrospectiva aqui para entender que lá em 2011, 12, já tinha um plano voltado, um plano de governo, né, da gestão que foi eleita, voltado para essa governança aberta e participativa também. Entre 2013 e 2015, é implementado, de fato, esse plano, né, de governança aberta, principalmente tendo como perspectiva, uma perspectiva de governo aberto, com a liberação também de dados abertos, e isso se espalha por dentro da prefeitura em diversas secretarias. Teve uma fase aí que foi de meio uma reestruturação com ampliação de parcerias externas também, até que chegou em 2017, né, nesse momento em que todo esse estilo de governança mais aberto e participativo e de liberação de dados é implementado, então, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, que até então ela não tinha ainda feito essa implementação. Então, também isso é interessante mostrar como às vezes demora para que um estilo de governança ele se espalhe por dentro da gestão municipal. E aí, como eu comentei, nasceu essa iniciativa do Pátio Digital, com essa perspectiva de usar dados para construir soluções de tecnologia. Uma das soluções, por exemplo, que foi bem interessante foi o prato aberto,
que a partir dos dados de cardápio e de refeições servidas nas escolas, né, eles criaram um aplicativo, um chatbot, em que as pessoas em casa, os pais, os alunos, professores, enfim, poderiam consultar e saber qual era o prato, né, qual era a refeição que ia ser servida naquele dia, e se aquela refeição que estava prevista não fosse servida, né, adequadamente, eles podiam fazer pelo próprio chatbot contar, olha, não, esse dia não aconteceu isso, então isso trouxe mais transparência e também controle sobre o que era servido, o que é servido na merenda escolar da prefeitura. E aí essa iniciativa ela ganha destaque dentro da Secretaria de Educação, outras ações também são tomadas, tanto que aí eu chamo que nasce essa governança para um desenvolvimento colaborativo, porque a Secretaria de Educação como um todo, ela toma a decisão de que o estilo de desenvolvimento de projetos de tecnologia que foi feito em parceria com sociedade civil e utilizando mecanismos diferentes que não o de desenvolvimento tradicional de soluções, ele fosse implementado a nível de toda a secretaria como uma nova estratégia de transformação digital. Eu acompanhei até 2018 e o que eu soube é que depois houve uma descontinuidade também por causa de troca de gestão, mas até 2018 isso era o que estava previsto de acontecer. E aí, a partir desses dois estudos de caso, a gente percebe o quê? Que, na verdade, quando a gente está falando de governança urbana inteligente, ela se difere um pouco do que a governança urbana, digamos que tradicional, o modelo tradicional acontece, porque a dinâmica de governança urbana tradicional, digamos assim, daqueles modelos apontados pelo João Pierre, eles são mais estáveis e ele é mais difícil você sair de um modelo de governança gerencial, por exemplo, para um modelo de governança participativo, né? Como aqui, por exemplo, aconteceu em São Paulo, né? Só dentro da gestão pública demorou pelo menos aí 3 anos para se chegar até a Secretaria de Educação esse estilo mais aberto e participativo. Mas quando a gente agrega aí o uso de tecnologia da informação, esses arranjos de governança eles se tornam mais dinâmicos. Pode ver que aqui de 2017 para 2018, 18 para praticamente alguns meses só, né, 17, 18, e aí isso acontece de uma forma muito mais rápida, essa mudança de um estilo de governança para outro. Então a gente vai agora fazer o desenvolvimento colaborativo de soluções. O mesmo acontece aqui, no caso de Curitiba. Então, essa mudança aqui, ela acontece de uma forma mais rápida e também, dependendo, a cada iniciativa, a gente vê que tem um arranjo diferente, tem uma forma diferente de esses atores se organizarem e de se usar a tecnologia. Então, um dos achados que é interessante, que foi interessante nisso, é que quando a gente está falando de governança urbana inteligente, esses modelos eles deixam de ser, não deixam totalmente, mas eles são menos estáticos e se tornam mais dinâmicos. Isso quer dizer que a cada iniciativa que eu tenho, em que eu tenho aí um modelo de governança atuando e a interação entre atores com o uso de tecnologia, essa governança ela acaba se retroalimentando e mudando, sendo muito mais dinâmica, né? E ela muda, provavelmente ela muda a cada iniciativa também. Então, uma governança urbana inteligente, ela é muito mais dinâmica do que uma governança urbana tradicional, digamos assim. E esse foi, acho que, um dos principais achados que a gente teve sobre essa perspectiva.
E ela também vai influenciar, assim, como não apenas a forma como os gestores entendem o que deve ser uma cidade inteligente, mas outras questões também. Aí nós fomos investigar como que seria o papel do cidadão a partir de diferentes perspectivas de governança. E nós estudamos aí 3 casos, também utilizando esses diferentes modelos de governança para entender como que seria o papel que é dado para o cidadão nesses diferentes contextos. E nós estudamos um caso em Curitiba, um caso em Glasgow, na Escócia, e um caso em Utrecht, na Holanda, e a gente percebeu exatamente que, a depender do estilo e do modo de governança predominante naquela cidade, um diferente padrão de participação das pessoas emerge nesses modelos, nas iniciativas de cidade inteligente. Então, em Curitiba, né, como o estilo de gestão predominante na cidade, ele é mais gerencial, né, historicamente falando, não considerando especificamente o período de uma gestão, mas considerando todo o histórico de formação da cidade, do forte planejamento urbano que teve lá, dominado principalmente pelos técnicos, no caso que a gente estudou específico da elaboração de um plano de mobilidade, emerge um padrão mais de contestação. Então, o cidadão ele acaba tendo esse papel de contestar o status quo. Por que continua se fazendo desse jeito e não se faz de um novo jeito? Em Glasgow, Glasgow é uma cidade que ela foi uma cidade muito rica, depois ela passou por uma desindustrialização muito forte no pós-Segunda Guerra Mundial, com o fim da indústria naval de guerra, e hoje é uma cidade que está buscando se reinventar e fazer com que, né, como se desenvolver economicamente a partir agora de uma nova perspectiva, uma vez que a indústria ela não praticamente inexistente lá. E aí, o que a gente viu que, no caso que a gente estudou, de um aplicativo para mapeamento de ciclorotas na cidade, é que emergiu um padrão de participação das pessoas que era mais de aceitação. Então, a prefeitura está tentando aqui usar tecnologia para melhorar as ciclorotas e está querendo os meus dados, e isso vai me beneficiar de alguma forma. Emergiu esse padrão mais de aceitação das ações. E, por fim, na cidade de Utrecht, que a Holanda tem esse padrão de governança mais voltado para uma governança consensual corporatista, em que a tomada de decisão é feita a partir de o alinhamento entre governo e as principais instituições que fazem parte daquela cidade, e esse espírito de aliança e de cooperação que tem no estilo de governança holandês, emergiu um padrão de colaboração nas iniciativas de cidade inteligente muito forte. Então, quando eu tenho já esse senso de buscar consenso, emergiu esse padrão de colaboração nas cidades. Então, isso é uma breve explanação aí para vocês sobre esse meu percurso para falar sobre governança urbana inteligente, e eu acho que agora a gente pode usar esses próximos minutos para tirar dúvidas e perguntas e a gente fazer um bate-papo sobre esse assunto. Obrigado de novo, e só gostaria de agradecer aí, como sempre, a FAPESP, que financiou todas essas pesquisas. Obrigada, Érico. Que tema interessante, né? A gente fica vendo os exemplos aí, tudo que essas pesquisas nos trazem é muito bacana. A gente tem uma pergunta aqui da Juliana Laiete, que diz assim: quais são os elementos chaves que devem ser explorados
em um primeiro momento, para auxiliar na concretização de uma governança pública inteligente? Os elementos chaves, se eu estou entendendo do ponto de vista, não sei se é prático ou teórico, que ela está interessada em saber, Juliana, mas entender como é que, primeiro entender como é que é a relação entre governo e sociedade como um todo, né? Qual é o estilo de abertura ou de não abertura, ele pode ser, por exemplo, de forma bem genérica, inclusivo ou excludente. Inclusivo é quando a gestão pública ela busca incluir outros atores na tomada de decisão, e o excludente é quando não, eu não busco isso, né? Depois é entender quais são os objetivos, né? O objetivo da gestão pública. Então, qual que é o estilo de interação ator-sociedade, qual é o objetivo principal que aquela cidade busca, e aí entender quais são os atores que fazem parte da governança, né? Eu não sei se era essa o que ela estava perguntando exatamente, mas esses são os elementos chaves e principais, assim. Legal, Érico. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta também, né? Eu falo de Juazeiro do Norte, de 2017 para cá a gente deu alguns passos em relação à cidade inteligente, né? A gente teve aqui o Michel Araújo, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que acabou participando desse movimento todo de cidades inteligentes e trouxe muita coisa para a gente, né? E eu acho que um dos grandes desafios é essa continuidade, porque a gente teve a troca de gestão e aí você continuar isso quando entra uma equipe totalmente nova, né, para tocar. E você até conversou sobre isso, né, nos exemplos de São Paulo e Curitiba. Érico, como que você vê assim para a gente criar mecanismos que permitam essa continuidade, né? Porque agora a gente está num processo de novo trazer toda a visão do que é a cidade inteligente para que os secretários entendam, né? Para que a gente possa tocar adiante. Então, como que a gente cria esses mecanismos aí para isso, né? Sim. Essa é uma pergunta intrigante, porque, veja, tomando a experiência dos dois casos que eu estudei. Em São Paulo, o Pátio Digital, ele nasceu como uma iniciativa, digamos, estruturada, com legislação, com tudo isso colocado em decreto, formalizado institucionalmente, digamos assim, né? Foi adotado como estratégia, saiu isso como publicado em normativos de que, olha, o pátio digital existe, a gente quer trabalhar desse jeito e vai ser a nova estratégia de transformação digital. E isso não garantiu que houvesse continuidade, ele foi descontinuado depois. Então, uma das coisas que sempre se fala, tem que institucionalizar e deixar isso amarrado em lei e em decretos. Não exatamente, né? O Curitiba Colabora, as ações do Curitiba Colabora, ele não era assim institucionalizado, né? Não existia o Curitiba Colabora como uma prática institucionalizada, com decreto, dizendo quem eram os atores e tal. Ele era uma governança mais informal mesmo, o projeto existia enquanto iniciativa, mas não formalizado institucionalmente. Houve a troca de gestão, houve descontinuidade também. Houve, na verdade, até uma mudança de foco, que é aquela questão que sempre aparece na gestão pública. Não quero pegar o rótulo do meu gestor anterior, eu vou colocar o meu rótulo. Mas o interessante, eu acho que do caso de Curitiba que nos ensina é que como o grupo social que estava lá fazendo parte das ações do Curitiba Colabora, mesmo com um pouco uma retração que teve por parte da gestão pública, eles continuaram muito ativos. Eu acompanhei eles por muito tempo depois, 2018, 2019, início de 2020, e eles continuavam no mesmo ritmo de produção e de uso de dados abertos e de buscar, inclusive, de
não de cobrar, mas de meio assim estimular a gestão municipal. Olha, a gente está aqui, vamos fazer alguma coisa junto e tal. Então, isso para falar o quê? Eu acho que é uma das formas de diminuir a descontinuidade de projetos é quando você empodera a sociedade. Sociedade, cidadãos, sociedade civil organizada, empresas. Quando eles se tornam parte e veem que tem benefício para isso, eles vão continuar cobrando para que aquela iniciativa continue. Né? Vamos usar um caso até meio que emblemático, né? O Bolsa Família foi criado por uma gestão, falou-se muitas vezes de que, olha, vamos, até boatos, né? Bolsa Família não vai existir mais, né? Mas era muito boato mesmo. Mas não dá para acabar, porque traz benefício para a sociedade já espera e está contando com aquilo. Então, isso, de certa forma, com uma liberdade poética de comparação, pode funcionar para iniciativas de cidade inteligente. Se a sociedade estiver empoderada daquilo e se ela estiver vendo benefício daquilo, ela vai cobrar para que haja continuidade. Eu acho que é uma forma mais que eu vejo que tem dado certo, assim. Que legal, Érico. E a Juliana, ela faz mais uma pergunta que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Ela diz assim, ó, de que forma os cidadãos podem ser preparados para participar da gestão da cidade, imaginando o Brasil como cenário? Sim, é um grande desafio, né? Primeiro, a gente tem que, olhando de uma perspectiva de cidade inteligente, de uso de tecnologia da informação. Uma coisa que a gente tem que pensar é assim, infelizmente, talvez não seja a melhor palavra para começar isso, mas a gestão pública tem um grande papel nisso ainda, de ser aquela participação que ela vem, né, o canal de participação ela é disponibilizado pela gestão da cidade, né? Se a gestão da cidade não disponibiliza esse canal, às vezes o movimento social não tem muita voz e muita vez para participar. Mas existe também a questão de uma capacitação para o uso de tecnologia da informação. Eu acho que as pessoas poderem saber usar as ferramentas digitais para fazer pressão no governo ou para buscar canais de interação, eu acho que isso é um ponto importante também. E, bom, imaginando o Brasil como cenário, o caso de Curitiba eu achei muito interessante porque de ciclomobilidade, porque mesmo com uma gestão não muito aberta para a participação, existia na verdade uma participação, mas era uma participação para a formulação do plano diretor um pouco mais retórica, digamos assim. Ah, os técnicos chegavam nas audiências públicas como uma apresentação pronta, olha, o plano diretor é isso, é aquilo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas um grupo social que já existia, que era de ciclomobilidade na cidade, eles começaram a ver que aquilo era muito mais uma apresentação do que ouvir mesmo quais eram as demandas. E eles se mobilizaram e falaram assim, não, então a gente vai fazer uma mobilização para mudar isso, a gente quer que tenha um plano de ciclomobilidade decente, que considere tais e tais e tais pontos. E eles fizeram várias ações na cidade, eles pintaram uma avenida, uma ciclofaixa na avenida, começaram a participar das audiências públicas, e aí teve um dos atores que era, então, da sociedade civil, e se destacou como porta-voz. Então, quando tem esse canal, né, disponível, mesmo que às vezes ele não é bem utilizado, a sociedade, se ela estiver organizada, ela consegue participar e influenciar.
Legal, Érico. Tem um movimento que eu acho muito bacana lá em Porto Alegre, que eu não sei se vocês conhecem, que é o César Paz, que dirige ele, que é o Porto Alegre Inquieta, o Poa Inquieta. Eu brinco que a gente Uhum. vai criar o Cariri Inquieto aqui no Ceará, né? Porque eu acho que essa participação social ela é extremamente fundamental, né, Érico? E assim, de a gente não esperar que talvez a prefeitura disponibilize o canal. Se ela não disponibilizou, nós podemos movimentar para que isso aconteça, né? E ir Sim, atrás. Então, eu acho que esse papel social é extremamente importante, né, Érico? é. Você falou da questão do PDDU e ele traz, né, essa prerrogativa de audiências públicas, né, de pensar a cidade. A gente em Juazeiro do Norte está agora na revisão do PDDU e a gente, inclusive, está fazendo isso junto com a Universidade Federal do Cariri. É ela que vai tocar esse projeto, né, Érico? Como que é essa interação das universidades? Porque em Curitiba você disse que isso ele é uma interação assim instigada pela prefeitura, pelo município, né? Então, de que forma que a gente pode fazer isso? Trazer a universidade para, né, também para participar dos processos e dos projetos da prefeitura, né? Como é que a gente faz isso no dia a dia aí do município? Sim. Na verdade, no caso que eu estudei, foi a universidade que foi provocar a gestão municipal também. Ela bateu a universidade bateu a porta da gestão municipal e disse: olha, eu tenho vários projetos aqui, eu quero desenvolver esses projetos com vocês. Eu tenho alunos que estão sedentos para usar dados abertos, para fazer modelos matemáticos e para estudar, e eu quero fazer isso com vocês. Então, foi um pouco. E aí, o que eu vejo de interessante é que a gestão municipal estava aberta e receptiva para isso, né? Até o relato da entrevista que eu fiz, né, dos relatos das entrevistas que eu fiz com atores da universidade, foi um pouco isso. Ah, eu já tinha tentado isso muitas vezes com a prefeitura, mas eu sempre ou fui um pouco ignorado, ou assim, ah, não, esse pessoal aqui vem da universidade, vai querer só fazer modelo teórico e que não vai me ajudar a resolver o meu problema do dia a dia. E aí o que eu ouvi foi isso, assim, então houve uma certa disponibilidade da gestão de realmente, não, vamos abrir as portas, vamos trabalhar juntos, vamos ver o que a gente consegue fazer em conjunto. Então eu acho que tem um pouco de a disposição das instituições de se abrirem para colaboração. Eu acho que se você tem essa disposição da universidade ou da prefeitura para colaborar, eu acho que a metade do caminho já está andado, assim, mais da metade até. Em termos de tecnologia, né, Érico? A gente está falando de tecnologia e dessa gestão, né, urbana inteligente. Quando a gente olha, às vezes, para os municípios do interior, a gente tem uma precarização na gestão muito grande, né? A gente tem equipamentos defasados, a gente tem uma dificuldade muito grande. Como que você diria, por exemplo, para esse início de a gente pensar a tecnologia, um centro de tecnologia dentro de um município, né? Quais são os passos iniciais e como que a gente estrutura isso para, de fato, ter a tecnologia na gestão pública municipal, né? Sim. Aí eu acho que o principal primeiro é assim, é eu entender a partir do meu contexto quais são as necessidades e as minhas dores enquanto município, enquanto gestão municipal, ou quais são as dores da minha população. É olhar para o meu contexto, é o passo inicial para qualquer município, seja um município de 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes, ou para um município de menos de 10 mil habitantes. O que consome recursos demais na minha cidade? O que são problemas urbanos que estão afligindo a minha população? Quais são os desafios que eu tenho que enfrentar aqui para levar uma melhor qualidade de vida e uma melhor condição de vida para as pessoas que moram naquela área urbana? Eu tenho que primeiro fazer, enquanto gestor, gestora pública, município, administração, é se fazer essas perguntas, me entender quais são as minhas necessidades. Ah, olha, eu tenho
grandes despesas na área de saúde, né? Eu tenho, enfim, consome muito recurso, ou a minha gestão. Então, o que eu posso fazer a partir de soluções aí de tecnologia que vão ajudar, por exemplo, a reduzir o custo com isso? Então, eu acho que, resumindo, eu acho que eu tenho que pensar primeiro no meu contexto, quais são as minhas necessidades, quais são os meus problemas, e a partir disso, sim, eu posso desenhar o que seriam ações que, com o uso de tecnologia, eu vou poder melhorar naquela cidade. Eu uso um pouco o exemplo do semáforo inteligente, né? Semáforo inteligente, legal, sensores controlam a cidade, o fluxo de carros e tudo mais. Mas a última pesquisa do CETIC-BR, da TIC Governo Eletrônico, mostrou que 77% dos municípios brasileiros não tem nenhum semáforo tradicional, né? Não tem semáforo, né? Você tem rótulas, não tem necessidade de ter. Então, por que no meu município eu tenho que ter um semáforo inteligente? Eu não preciso. Aí eu tenho soluções inteligentes à busca de problemas. Não deve ser assim. Eu devo que ter primeiro quais são os meus problemas para depois eu buscar qual é a solução inteligente ou qual é a tecnologia que eu posso usar para melhorar a condição ou aquele problema. Muito bom, Érico. A gente está chegando já no finalzinho aqui, Érico. Muito obrigada, né, por toda a tua experiência e compartilhar o teu conhecimento com a gente. O Érico, que é pesquisadora da FGV, né, Érico? E eu passo a palavra para você, para ir dar as tuas considerações finais, as tuas dicas finais para a gente. Tá com você, Érico. Tá bem. Bom, novamente agradecer pelo convite aí, por essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre os meus temas de pesquisa. Eu me coloco à disposição das pessoas também que quiserem entrar em contato comigo. Quem tiver interesse em estudos nessa área, eu posso compartilhar material e, enfim. Talvez a consideração final que eu tenho a gente tem, eu vejo que a tecnologia da informação tem um grande potencial de ajudar a melhorar a vida nas nossas cidades, né? E a gente tem que estudar e a gente tem que usar a universidade, os centros acadêmicos, buscar essa interação com a gestão pública municipal, inclusive, para ajudar a desenhar esses planos e como utilizar essa tecnologia da informação para resolver os nossos problemas urbanos, para resolver os problemas que estão em volta das nossas cidades, pensando também nessa perspectiva urbano-rural, e principalmente focar na redução das desigualdades sociais que a gente tem dentro das áreas urbanas, assim como entre regiões e entre municípios. Nós somos um país muito desigual, a gente tem desigualdades socioespaciais, econômicas, financeiras absurdas, e a gente não pode deixar isso. A gente, na verdade, tem que buscar que a tecnologia da informação ajude, as soluções ajudem a reduzir isso. A gente tem que buscar mitigar as desigualdades sociais, porque se a gente também não implementar a tecnologia da informação de uma forma adequada, a gente corre o risco de ampliar essas desigualdades dentro das cidades, entre cidades e entre regiões. E a gente tem que evitar isso, e acho que a academia tem um papel super importante para ajudar, estudando como fazer isso de uma forma legal para todas as cidades. Excelente. Muito obrigada, Érico. Foi um prazer ouvir você nessa manhã, né? Esse assunto tão interessante e que nos faz vontade de viver nessa cidade inteligente, né? Nesse lugar que de fato as coisas vêm para melhorar a qualidade de vida e para transformar a realidade. Obrigada, Érico. Obrigada a todos que estiveram com a gente. A Juliana, que colocou aqui as suas perguntas, ela colocou excelente palestra, né, Érico? Então, obrigada, gente, por estar aqui conosco nessa manhã. Nós agradecemos a participação desse evento que está sendo fantástico, com temas incríveis aí de engenharia, gestão e inovação. A gente deseja um bom dia a todos e até mais.